Pois a autoridade de fechar, de ligar e desligar é dada àqueles que têm revelação. A revelação de Cristo. A revelação do que Ele fez na cruz. Quando você teve o teu encontro com Cristo Jesus como teu Senhor e Salvador, você recebeu a ministração do Evangelho, compreendeu que era pecador, compreendeu que Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, compreendeu que Ele, como Filho de Deus, Deus sem culpa nenhuma, se fez culpado em nosso lugar, maldito em nosso lugar, miserável em nosso lugar, para que nós viéssemos pela sua morte substitutiva ser salvos, libertos e curados. Você não recebeu a Deus uma vida, um poder, uma alegria, uma libertação, um fluir de vida. Você recebeu a salvação em Cristo. O Espírito Santo veio e selou o seu Espírito com a própria vida de Cristo como Salvador. Porque a salvação está dentro. Então, quando você compreendeu que Ele é Salvador, Ele veio revelado no seu coração e se tornou agora uma fonte que te salva, que dá pelo Espírito Santo a certeza de que você é um salvo em Cristo Jesus. Porque você recebeu como Salvador. Mas Ele também nos justificou. E porque Ele era justo, nós compreendemos que Ele era justo, que Ele de forma alguma praticou bem justiça, mas na cruz Ele tomou meu lugar, fazendo ali pecado por mim. Eu recebo naquele momento a sua justiça. Eu passo a ver a vida dele em mim. Eu passo a ter um sangue dele me cobrindo. E eu passo a receber a vida de Cristo que me cola, me tornando justo em Cristo Jesus. Estão entendendo tudo que eu recebo de revelação do que Cristo é, do que Cristo fez, pelo Espírito e pelo Pai, passa a fluir em mim, eu passo a ser aquilo. E o diabo não pode avançar mais ali. O diabo não pode mais tocar ali. Por quê? Porque a vida de Cristo está revelada ali no teu espírito, no teu coração, na tua alma, e está nos manifestando como filho em você. Então o diabo não pode avançar ali. Estão entendendo? Quando você vê que Jesus Cristo se fez enfermo por você, pela sua chaga, por tudo aquilo que Ele sofreu em seu corpo, dilacerado, cuspido, naquele momento Ele recebeu todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores, tudo aquilo que prejudica, que traz todo o corpo, a enfermidade do corpo, Ele recebeu sobre si. Quando você crê que é o Espírito, quando o Pai revela essa verdade de Cristo Jesus, quando você fala Jesus, eu creio que toda a enfermidade do corpo foi levada sobre o Senhor Jesus. O Espírito Santo revela isso, Jesus, com o seu poder, hoje ressuscitado, como cura. Não há enfermidade em Jesus. Diga, não há enfermidade em Jesus. Ele levou na cruz da sua enfermidade, mas agora que a sua vida ressurreta, Ele é pleno, totalmente limpo, santo, limpo. O seu reino não há enfermidade. Então, quando eu compreendo que na cruz Ele levou todas as minhas enfermidades, temos que ter a revelação e crer, o Espírito Santo gera fé. Nesse momento, a vida de Cristo flui em mim. E aí, o poder de cura, Ele mesmo, de Cristo, que é cura, Ele é cura, Ele é curado, Ele é totalmente limpo de toda qualquer enfermidade, Ele flui em mim. E aonde a enfermidade no meu corpo, aonde há qualquer enfermidade, ela começa a se desfazer. Porque a vida de Cristo, ela avança e destrói o poder da enfermidade, o poder da morte, o poder da dor. Estão entendendo a cruz? Tudo que nós temos que foi conquistado em Cristo. E o Espírito Santo nos revela, começa a fluir essa vida. E eu passo a ser agora a igreja de Deus. Não mais só por conhecer, mas por ter revelado em nossos filhos. Amém? Vamos continuar lendo. Versículo 20. Então ordenou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que Ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos discípulos que era necessário ir a Jerusalém, padecer muito dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressurgir no terceiro dia. Versículo 22. Pedro tomou de parte e começou a repreender-os, o mesmo que teve a revelação de Cristo.
em aflição dos homens. Nessa passagem, o Senhor Jesus Cristo, ele mostra primeiro, pela vida de Pedro, que a igreja, que é fundamentada na revelação de Cristo, ela vence o inimigo e tem autoridade no céu e na terra. Mas logo em seguida, quando Pedro escuta Jesus Cristo falando que ele ia sofrer e padecer, Pedro entra na carne, não cumprindo medo, não tendo revelação do que ia acontecer com Jesus na cruz do Calvário. Ele iria ali morrer como expiação pelo homem. Por não ter essa revelação, por naquele momento o Pai não revelado, ele está na carne, pensando como um homem natural, raciocinando como o meu mestre, o meu Senhor, o meu Salvador, o que me acabou de dar autoridade, vai morrer, os escribas vão vir, os fariseus vão vir, não manda salmo. Não, Senhor. E quando ele vai defender Jesus corta pela raiz do mal. Sabendo que ele estava por trás dele, dominando a sua carne, a sua natureza caída, e diz: para cá de mim, Satanás. Porque tu és pedra de tropeço para mim. Pois não tem revelação. Eu acredito, está andando na carne. Está pensando como um homem pensa. Como a natureza caída pensa. Então o que Jesus está querendo dizer para nós pela sua palavra? Quando nós andamos no Espírito, temos a revelação de Cristo, compreendemos a vida de Cristo Jesus por completo, segundo a graça, temos a vitória contra as trevas, temos a autoridade para ligar, desligar, no céu da terra, temos o poder de expressão do Cristo em nós contra todas as forças do inferno, contra a enfermidade, contra a tristeza, contra a angústia, contra tudo. Mas quando nós entramos na carne, saímos do mover do Espírito, da revelação do Espírito, e começamos a agir segundo a vontade da nossa carne, Satanás começa a atuar, e começamos a passar por pedra de tropeço com o reino de Deus. Começamos a ir contra a verdade do que Deus, do que Cristo Jesus, Ele quer fazer, ou Ele é, para entender o mal. Para que o Espírito Santo flua em nossa vida, e o poder da revelação possa se manifestar, nós temos que crucificar toda a nossa fé da natureza na cruz do Calvário. Nós temos que realmente declarar morta todo e qualquer sentimento e pensamento do velho homem infernizado. Não só o pecado, não só aquilo que nós fazemos de iniquidade, que temos consciência, mas também o nosso eu. Porque nesse momento Pedro não estava pecando. Pedro não estava dizendo assim, vou cometer um pecado. Pedro simplesmente expressou um sentimento dele, um pensamento dele, mas está claro. Era o eu dele, era a vontade humana dele, era a compaixão humana dele naquele momento, que estava querendo governar, que estava ali querendo falar para Jesus, fazer algo para os propósitos do reino de Deus. Então, no momento em que nós deixamos a nossa vontade humana, o nosso eu humano, governar as nossas vidas, é no momento em que o inimigo começa a atuar em nossas vidas. Tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós praticamos, sem ser pelo Espírito, agimos na carne, agimos por empolgação, agimos por desejo, agimos no momento por ansiedade, agimos no momento